Projeto Anglo-América, 40 anos de memórias, depoimento de Pedro Borrego, entrevistado por Fernanda Prado e Jefferson Morgado, BH, 9 de julho de 2013. Entrevista número AA-HV33, realização Museu da Pessoa. Pedro, bom dia. Bom dia, Fernanda. Primeiro eu gostaria de agradecer de você ter aceitado o convite para vir aqui para essa entrevista. E para começar, eu queria que você falasse para a gente o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Tá. Bem, é um enorme prazer estar aqui com vocês e contribuir para este momento especial de 40 anos da Anglo-América no Brasil. Eu sou Pedro Manuel Domingos Alexandre Borrego, estamos em Belo Horizonte, e eu nasci em 25 de setembro de 1964. E em que cidade você nasceu? Eu nasci em Lourenço Marques, na altura, que hoje é Maputo, que é a capital de Moçambique, a ex-colónia portuguesa, no continente africano, né? E conta pra gente, Pedro, qual que é o nome dos seus pais? Meu pai é Manuel Joaquim Valente Borrego e a minha mãe Maria Teresa Antunes Borrego. E fala um pouquinho deles, qual a atividade que eles faziam? Primeiro, a minha mãe sempre foi dona de casa, né? Ela sempre cuidou de mim e dos meus dois irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã. O meu pai foi professor toda a sua vida, mas um elemento interessante assim do meu pai que eu sempre acho assim fascinante para mim, pelo menos, é que ele também foi um atleta assim bem conceituado e representou Portugal em 2 Jogos Olímpicos. Isso é uma coisa que com certeza para mim e para os meus irmãos é bem marcante na história dele. Infelizmente tanto o meu pai como a minha mãe já faleceram. E o que seu pai fazia de esporte? Meu pai era esgrimista, portanto praticava as três armas de esgrima e foi campeão português vários anos e, como falei, representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Helsinki e de Roma, 52 e 60. E conta pra gente um pouquinho da história da sua família, né? Como é que eles foram para lá, né? Para a África, o que eles foram fazer, se eles já eram de lá? Não, exatamente. Então, claro, como Moçambique era uma colônia portuguesa, vamos parar. Então, você estava contando um pouquinho da origem da família, né? Isso. Então, como Moçambique era uma colônia portuguesa, assim, vários portugueses iam de Portugal, né, trabalhar nas colônias, né? E o meu pai foi, né, para ser professor para lá. A minha mãe também é de origem portuguesa, né, do continente europeu, portanto foram os dois para lá. E primeiro foram para uma cidade, não na capital, que se chama Beira, ainda hoje se chama Beira, né? Foi onde a minha irmã nasceu, na Beira. Depois eles foram para a capital, para Lourenço Marques, né, onde eu e o meu irmão nascemos. Infelizmente, vocês devem ter acompanhado, não é, a independência de Moçambique, de Portugal, como Angola, foi um período muito turbulento, sabe? E infelizmente a gente teve que fugir de Moçambique. Na realidade, eu já estava com os meus pais de férias no país vizinho, na África do Sul, quando isso aconteceu, e infelizmente a gente nem voltou. Só o meu pai voltou para pegar alguns dos nossos ativos, né, que foi possível pegar. Mas eu, a minha irmã, o meu irmão e a minha mãe já ficámos na África do Sul, na casa dos meus tios naquela época, quando a gente estava passando umas férias. E aí a gente se radicou na África do Sul, né? Recomeçámos a nossa vida por lá, um país diferente. Os meus pais tiveram que se reinventar de uma certa forma. A minha mãe continuou cuidando da gente em casa, mas o meu pai teve que arranjar outro emprego que não era sendo professor, porque a realidade do idioma era um grande desafio, não é? Ele não dominava o idioma inglês, portanto ele teve que arranjar outra forma de arranjar um emprego, e a gente estudou por lá e graças a Deus as coisas funcionaram bem. Eu acabei, né, os meus anos de escola, e foi quando na África do Sul eu apliquei para uma bolsa de estudo na Anglo-América, né? Naquela época, né, era importante para nós como família eu ter uma ajuda financeira para poder estudar, e tive a oportunidade de pegar essa bolsa que a Anglo-American me deu, que pagava todos os meus estudos, todos os meus livros, o lugar onde eu ficava, a minha residência em Joanesburgo, foi na universidade onde eu estudei. E aí foi quando eu, depois de me formar, eu ingressei na Anglo-American, pagando a bolsa, que o contrato era
eles financiavam todos os meus estudos, mas eu teria que trabalhar pelo menos 2 anos para repagar esse investimento que a Anglo American tinha feito, né, no meu desenvolvimento. E até hoje eu continuo no grupo, né, 25 anos depois. Eu queria voltar e queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi, ou o que você se lembra da sua infância ainda em Moçambique, né? Como é que era o entorno, né? Como é que a sua casa, um pouquinho do que você se lembra desse período lá. Na realidade, assim, Lourenço Marques, né, Maputo hoje é uma cidade costeira, né? Tem belas praias, portanto, na minha memória, o que realmente, né, fica assim, muito claro dessa época era os momentos que a gente tinha de lazer, né, nos finais de semana como crianças, indo para a praia com os meus pais, né, aquela tranquilidade de viver numa cidade tropical, né, onde o clima, assim, semelhante ao clima do Rio de Janeiro, por exemplo, né, muito semelhante mesmo, e isso para mim me marcou. Também nas atividades físicas que eu já praticava naquela época, basquete, futebol, coisa que depois eu continuei fazendo o resto da minha vida. O início começou tudo por aí, naquela época, né. Eu saí de Moçambique, eu tinha apenas 10 anos de idade, quando essa turbulência aconteceu. E o que era uma coisa que você gostava de brincar? Quem eram os seus amigos? Na realidade, assim, o que foi muito interessante, que depois não aconteceu na África do Sul, é que eu já tive uma oportunidade naquela época, que em Moçambique já era um sistema bem integrado como é aqui no Brasil. Assim, não havia aquelas diferenças, primeiro, raciais, que existiam na África do Sul. Moçambique, a gente já ia para a escola com todo mundo, não havia absolutamente qualquer né, questão racial, que isso também me marcou muito quando eu cheguei à África do Sul, que era um país completamente diferente naquela época, né, onde existia, né, todo o sistema do apartheid, né. Foi assim, um choque cultural muito grande para mim e para os meus irmãos, que não estávamos habituados a esse tipo de coisa. Outra coisa engraçada também, que era muito mais assim na África do Sul de outra forma, é que as escolas normalmente separavam, né, os meninos das meninas, enquanto em Moçambique não havia isso. Todo mundo estudava em conjunto, portanto isso também foi uma coisa que, né, em várias etapas da minha vida houve esse choque, né, de adaptação a uma nova realidade na África do Sul. Para além de questões culturais e de idioma, é um desafio grande que a gente, quando chegou, nós não conhecíamos nem a cultura sul-africana, nem falávamos o idioma inglês, né? Claro que rapidamente as crianças têm uma capacidade incrível de se adaptarem, né? E nós rapidamente, né, conseguimos conquistar esse desafio sem problema nenhum. E você tinha algum sonho de menino quanto à profissão, assim, que queria ser alguma coisa especial, que falava, que... Não, realmente não, né? E isso só surgiu assim bem mais tarde, sabe? Assim, não, eu nunca pensei assim em criança que eu queria ser um médico, um arquiteto ou geólogo, que acabei me formando como geólogo, nada disso. Isso só realmente me veio a desenvolver já a partir dos, sei lá, 14, 15 anos de idade, quando eu comecei a pensar exatamente o que é que eu poderia fazer, né, após terminar a minha escola. E conta pra gente, então, da sua primeira lembrança da escola, né? Quando a gente fala de escola, o que você se lembra primeiro, né? De começar a ir pra escola, dos primeiros dias de aula? O que me marca muito, e particularmente em Moçambique, era a rigidez do sistema, sabe? Aquela autoridade portuguesa, aquela disciplina, aquele foco nos resultados, como eu aprendi, né? A matemática, a aritmética, que era uma rigidez e uma cobrança muito grande. Eu até senti, quando chegámos à África do Sul, que nós estávamos muito mais avançados em relação às crianças da mesma idade, particularmente nessa disciplina de matemática e depois o português, né? A exigência que existia sobre a gente em saber ler, escrever, o português era muito forte. Portanto, isso ficou bem marcante na minha infância. E você se lembra de como é que era a escola? Se era uma escola grande, pequena, se ficava perto da sua casa? Lembro, claro. Claro que naquela época tudo é grande, né? Essa é uma coisa interessante, né? Quando a gente volta anos depois, que até aconteceu, depois vou conversar um pouquinho com você sobre isso, que eu volto a Moçambique como representante da Anglo American muitos anos depois, entendeu? E claro que voltei exatamente, né, a visitar a casa onde
onde eu vivia, a escola, etc. E o que achei mais fascinante é que, nossa, era tão pequenininho na realidade, mas naquela época a escola para mim era o mundo, né? E coincidentemente a escola ficava bem pertinho da casa onde eu morava. Eu ia a pé até para a escola. Portanto, me lembro assim desses momentos sem qualquer hesitação. E aí você contou pra gente, né, que no fim das contas vocês tiveram que ficar na África do Sul. Como é que foi essa notícia para você, esse processo de adaptação? Você até comentou algumas diferenças culturais e tal, mas conta um pouquinho o que aconteceu para você com uns 10 anos de idade, né, essa mudança. O que isso te trouxe, né? Como é que foi? Não, realmente, assim, foi um período muito complicado. Porque, mais do que outra coisa qualquer, o que eu senti naquela época foi a dificuldade, né, a autoestima que o meu pai particularmente sofreu nessa mudança. Porque, assim, ele tinha por volta de 42, 43 anos de idade, casado com 3 filhos, né? Chegaram a um país e realmente enfrentar os desafios que ele enfrentou o impactaram negativamente. Para além disso, não é que a gente tivesse assim sei lá, uma riqueza, uns ativos significativos em Moçambique que a gente perdeu, mas né, eram, sei lá, 10, 20 anos de construção de um lar que realmente tudo isso, né, a gente teve que abandonar numa situação bem complicada. Portanto, foi um sofrimento grande e eu, como criança, assim, absorvi isso bastante. Não eu pessoalmente, porque realmente tanto eu como a minha irmã e o meu irmão, crianças que éramos naquela época, a gente conseguiu rapidamente superar todas essas questões. Uhum. Mas, por exemplo, só lhe dando um exemplo, assim, anos e anos e anos depois, a gente acompanhava os meus pais, precisavam de ir ao médico para eles poderem expressar, nós é que traduzíamos para... Sabe, isso aí, quer dizer, foi ruim, né? Ter que sentir essa dificuldade que os nossos pais passam para se poderem comunicar de uma maneira mais efetiva. Portanto, foi um período complexo. Graças a Deus a gente conseguiu superar isso sem qualquer problema, não houve assim nada grave. Mas nós não somos a única família que passou por isso, foram milhares e milhares e milhares de famílias que passaram por isso. Mas realmente foi um momento relativamente complexo. E aonde vocês foram morar, lá na África do Sul, em que cidade? Em que cidade? Uhum. Nós, na realidade, ficamos na cidade de Pretória, que é a capital da África do Sul, né? E como eu te expliquei, a única razão que isso aconteceu foi porque a gente já tinha familiares, né, uns tios meus, que já estavam residentes nessa cidade, já moravam na África do Sul há bastante tempo. Portanto, foi óbvio, nós até ficámos inicialmente na casa deles, né? As duas famílias, até a gente conseguir se organizar, que também foi rapidamente. Meu pai organizou um emprego e por aí vai. Mas foi na capital, Pretória, que é cerca de 50 quilômetros de Joanesburgo, onde eu depois acabei estudando. E além do inglês, teve alguma outra língua sul-africana que vocês tiveram que aprender também? Sim. Aliás, isso é um dos maiores desafios da minha vida, sabe? Uhum. Porque naquela época havia uma regra, né? E a regra era, você teria que, assim, superar, né, a nota que era necessitada, né, para ingressar na faculdade em 2 idiomas, no inglês, obviamente, e no africano. Não sei se já ouviu falar nesse idioma, que é um idioma tipo holandês, uhum. Né? E esse foi o maior desafio da minha vida, porque na realidade eu cheguei à África do Sul com quase 11 anos de idade. O primeiro desafio foi conquistar, né, o idioma inglês, mas também ter que conquistar outro idioma, o africano, e ter que, né, a exigência era eu ter a mesma nota de qualquer outro, né, cidadão, ou então eu não teria ingresso à faculdade. Assim, foi com certeza o maior desafio da minha vida até hoje. E vocês em casa continuavam com o português? Sim, isso também foi outra coisa interessante, né, que, não sei, cultura portuguesa, não sei bem, mas o meu pai exigia, quando nós entrávamos pela porta dentro, que o inglês tinha que acabar. Porque dentro de casa a gente falava português, entendeu? Uhum. E obviamente ao longo dos anos
a gente estava mais habituado a falar inglês, particularmente entre a gente, com os nossos amigos, etc, etc. Mas o meu pai sempre exigindo que dentro de casa, ele queria saber o que a gente estava conversando, e era para conversarmos em português. E isso depois veio a ser, na realidade, uma fonte competitiva para nós, e para mim particularmente, entendeu? Porque, como eu estou falando, eu só estudei em português até os meus 10 anos de idade. A partir dos 10 e depois faculdade, etc., foi tudo no idioma inglês. Mas o fato de eu estar conversando com você em português, de uma certa forma, foi essa exigência que o meu pai, né, colocou dentro da nossa casa para a gente dar continuidade, né, ao idioma, que eu acho absolutamente importante, particularmente para manter a nossa cultura e a nossa identidade portuguesa. E o que mais da cultura portuguesa ficou, ou vocês tinham na casa de vocês, que seus pais faziam questão de manter, de preservar? Sim, assim, nós tínhamos livros portugueses, a gente comprava, né, o jornal português que existia na África do Sul, nós íamos sempre que possível a Portugal para manter, né, os nossos contactos. A televisão naquela época também já tinha um canal português e a gente, né, olhava, né, o Jornal Nacional quase diariamente. Portanto, sempre houve uma ligação bem forte em relação à nossa cultura, à nossa identidade. E aí você contou um pouquinho das dificuldades e das diferenças em relação à escola. Como é que foi, então, esse seu processo de formação educacional na África do Sul, né? Que matérias que você mais gostava? Como é que foi isso? Na realidade, já na época da escola, antes de eu entrar na faculdade, né, eu já comecei assim, as disciplinas que eu preferia, tipo, né, física, química, geografia, já foram as disciplinas que eu gostava mesmo delas e de uma certa forma isso me começou né, a ligar a esse interesse pela geologia, que eu acabei, né, me formando e pedindo à Anglo-América numa bolsa de estudo para me formar nessa matéria. E como é que você foi descobrindo a mineração, né, em todo esse processo? Coincidentemente, assim, um vizinho onde a gente morava, ali bem perto da nossa casa, que eu acabei estabelecendo uma amizade, ele era geólogo. Apesar de ele não trabalhava na mineração, ele trabalhava em pesquisa. Mas, na realidade, ele me despertou, né, um interesse, né, no assunto de geologia e, particularmente, assim, uma geologia aplicada. Portanto, eu sempre tive um interesse de ser uma pessoa, assim, bem prática, entendeu? Portanto, esse caminho de pesquisa não era bem assim, o meu interesse. E, portanto, para aplicar essa disciplina de geologia, a mineração é o ambiente absolutamente óbvio, né? E por isso também essa ligação com as grandes mineradoras, uma delas e a mais forte, com certeza, no país era a Anglo American. Quando eu tive a possibilidade, né, de obter essa bolsa, para mim foi absolutamente uma decisão simples, né, de seguir essa carreira na mineração. E como é que você ficou sabendo da bolsa? Aplicou para ela? Como é que foi isso? Isso até para mim, uma história muito, muito legal, sabe? Na minha escola, eu desenvolvi uma amizade muito grande com uma professora minha. Minha professora de matemática. Aliás, até hoje eu adoro ela, sabe? E mantenho um contato com ela até hoje. E naquela época na escola eu até tive vários sucessos lá, em vários processos que existem, tipo liderança da escola, um sucesso bem grande no esporte, etc, etc. Mas uma vez ela me chamou, assim, no meu último ano, né, de escolaridade, me chamou de lado, ela conhecia também, né, assim, o meu ambiente de casa, conhecia os meus pais, e ela sabia dos desafios que a gente tinha, particularmente financeiros, e ela me falou assim bem abertamente: Pedro, você aqui na escola é o cara, todo mundo adora, e você tem um sucesso grande aqui, etc. O que você vai fazer no ano que vem? Isso tudo vai acabar. Você já pensou? Eu sei muito bem que seus pais vão ter uma dificuldade em te ajudar em relação à faculdade, etc. O que você está fazendo? E realmente ela me ajudou demais nessa época em termos de me alertar sobre esses assuntos. Ela própria me ajudou a preencher alguns da papelada necessária e todas as questões que a gente tinha que preencher para tentar obter essa
essa bolsa. Portanto, ela foi, assim, fundamental em me guiar, né, em certas questões, porque a gente também não conhecia muito aquele ambiente, entendeu? Sul-africano e como é que aquilo funcionava. Não tínhamos essa experiência. E, na realidade, eu, da minha família, fui a primeira pessoa que foi para a faculdade, entendeu? Portanto, não tínhamos todo esse histórico de poder conversar com alguém que me pudesse dar algumas dicas, entendeu? E ela foi absolutamente fundamental nesse processo. E, como te falei, até hoje, né, eu tenho uma amizade, um carinho por ela enorme. E eu acho que ela tem também um orgulho de eu ter, né, seguido a minha carreira e ainda estar dentro do grupo Anglo American até hoje. E conta como é que foi a mudança, então, para Joanesburgo, né? Quais foram esses seus primeiros desafios primeiros dias de faculdade? Foi bem legal. Assim, o meu maior desafio nessa época foi até um problema que eu tive que, ainda quando eu estava terminando, né, o meu ano de escolaridade, eu tive um acidente jogando futebol e quebrei a minha perna de uma forma assim bem ruim. E eu comecei a faculdade ainda andando com muleta, entendeu? Portanto, eu cheguei a Joanesburgo sem conhecer aquele mundo e ainda por cima de muleta, sabe? Tive quase 4 meses andando de um lado para o outro de muleta, mas né, com 18 anos de idade a gente faz tudo sem problema nenhum, né? Uhum. Mas com certeza Joanesburgo era uma cidade bem maior que Pretória, eu não conhecia bem, portanto foram vários desafios. Mas eu fiquei hospedado numa... Como é que eu vou te explicar? Como é que se diz? Uma república. Uhum. Né? Até uma república que tem o nome do fundador da Anglo American. Porque eles participaram em até financeiramente ajudar na criação dessa república. Portanto, chamava-se Ernest Oppenheimer Hall, né? Que era uma república só para homens, né? E tinha pessoal de todas as disciplinas, médicos, dentistas, arquitetos. Portanto, foi uma época muito bacana, né? Onde a gente teve a oportunidade, eu tive lá 4 anos consecutivos, né? A conviver com o pessoal jovem, cada um estudando várias questões. E aí a gente, né, desenvolve amizades, relacionamentos, e a gente foi conhecendo, né, não só a universidade, toda o campus, né, da universidade, mas, né, os arredores de Joanesburgo, conhecer o ambiente melhor, e rapidamente a gente conquista esse espaço sem problema nenhum. E em relação às matérias, né, como é que foi ir descobrindo a geologia, né, e as possibilidades de caminho? E veja bem, claro que eu fiz um bacharelato de ciências, né, Bachelor of Science, né, focado em geologia, com todas essas disciplinas de química, física, geofísica, geoquímica, economia também, matemática. E foi um desafio grande. O maior desafio, com certeza, era o acompanhamento que a Anglo American fazia com os seus bolsistas. Entendeu? Todos os 6 meses a gente era entrevistado, tínhamos que apresentar as nossas notas, era uma cobrança muito grande, sabe? E para além disso, né, como eu sabia que o aspecto financeiro era crítico para mim, eu não poderia perder essa bolsa de jeito nenhum. Portanto, o esforço foi muito grande, sabe? Para o desafio grande, o esforço grande para todos os anos, né, conseguir os resultados necessários para terminar, né, a faculdade sem perder uma disciplina. Eu não perdi uma disciplina durante todo o processo, também pela cobrança enorme que a Anglo American fazia sobre a gente. E o senhor teve que fazer algum estágio, ou então só depois que terminou a faculdade que começou o trabalho na... Na realidade, nós fazíamos um estágio anual. Uhum. No fim de cada ano, a Anglo American exigia que a gente trabalhasse durante o nosso período de férias. Metade desse período a gente era obrigado a trabalhar em algum lugar da empresa como geólogo, entendeu? Para começar exatamente a estagiar e a aprender. Logo depois de eu terminar a faculdade, naquela época, havia uma exigência que nós tínhamos que fazer serviço militar. Portanto, antes de eu ingressar na Anglo American para trabalhar, eu tive que fazer 2 anos de serviço militar na Força Aérea Sul-Africana. Entendeu? Isso fazia parte, era obrigatório naquela época, o serviço militar na África do Sul. Antes de te perguntar do serviço militar, eu queria que você falasse como é que foi essas experiências de estágio, né? Que lugares que você foi conhecer, quais atividades que você foi começar a aprender na prática ou acompanhar na prática?
Não, isso foi muito legal, sabe? Porque, para além, o período era curto, né? Eram cerca de 8 semanas que a gente tinha para fazer esse trabalho nesse período de férias. E a gente ia para vários negócios da Anglo American, tipo carvão, diamantes, minas diferentes, em lugares diferentes. A gente chegava lá sem conhecer absolutamente ninguém, entendeu? E em 8 semanas a gente era obrigado a entregar algum trabalho, que era uma necessidade, obviamente, desse ambiente, no âmbito de geólogo, mas bem simples, obviamente, que era no nosso início de carreira, né? Mas conquistar também as pessoas, né? Fazer um trabalho estruturado para entregar dentro de um período curto, foi sempre um desafio muito, muito legal. Particularmente para mim, era mais essa questão interpessoal. Você chegar a um lugar, não conhecer ninguém, e depois de 8 semanas as pessoas, né, te agradecerem por alguma coisa que você acabou contribuindo para os desafios que cada uma dessas áreas estava tendo. E teve alguma mina ou algum espaço desses que marcou mais? Ou que você se identificou mais e falou assim, é para lá que eu quero ir quando terminar? Foi exatamente isso que aconteceu na realidade. E foram dois fatores importantes. Não foi só assim, como correu bem esse estágio para mim, mas eu tive a oportunidade de conversar com, na época, que era o diretor de recursos humanos da Anglo American, e eu já estava procurando então um lugar para, né, cumprir a minha obrigação em relação a esse investimento que a Anglo American tinha feito em mim. E foi-me recomendado também, e eu também já tinha estado lá e tinha gostado muito, eu trabalhar com uma pessoa especificamente, um geólogo que era responsável por uma grande mina, na realidade, de ouro. E esse diretor, nunca me esqueço, esse diretor da RH me falou uma coisa que até hoje me marca, né? Que o que é importante é a gente escolher o chefe para quem a gente vai trabalhar. E ele falou, com esse cara você vai se dar bem, eu te garanto. E eu fui trabalhar com ele e realmente me ajudou demais no início da minha carreira, essa pessoa, um escocês. E eu tenho tentado, ao longo da minha carreira, sempre, né, escolher, quando é possível, os nossos chefes, porque com certeza eles podem fazer uma grande diferença na nossa carreira profissional. E Pedro, fala pra gente como é que foi essa experiência de serviço militar, né? O que você traz dessa experiência? O que você se lembra? Como é que foi fazer as atividades? O que tinha para fazer? Na realidade, assim, eu também já tive um privilégio de entrar e fazer o serviço militar formado. Portanto, eu fui para um grupo, e na Força Aérea, de só pessoas que já tinham acabado o seu curso universitário. O que é que isso quer dizer? Eu fiz recruta de 3 meses, que é aquela loucura de acordar cedo, rapar o cabelo, ter que passar a roupa, não comer bem, fazer caminhar, todo esse processo, né? Mas logo depois desses 3 meses, eu ingressei no curso de oficiais. Portanto, eu tive a oportunidade de ser, né, tenente dentro da Força Aérea, que já me deu, né, outro status dentro da Força Aérea. E eu acabei trabalhando assim, numa empresa estatal de geologia, entendeu? Portanto, não nos primeiros 6 meses, onde eu primeiro fiz 3 meses de recruta e depois 3 meses de cursos oficiais, mas dos 2 anos, eu tive 18 meses praticando a minha profissão, claro, também no início, mas já contribuindo para a minha, né, experiência profissional no âmbito de geologia, que foi muito legal, porque haviam vários desafios de cavidades em várias bases aéreas onde os aviões pousam, né? E a gente fazia trabalhos de geologia para manter esses problemas de cavidades ao mínimo possível. Portanto, foi uma experiência muito boa profissional também para mim e já contribuiu, né, para o desenvolvimento da minha carreira. E era uma obrigação, na realidade, que a gente tinha que fazer, né, esses 2 anos de militar, né, antes de depois ingressar na Anglo American já de uma forma definitiva. E como é que foi ingressar, então, definitivamente na Anglo American e começar os seus trabalhos, primeiro esses 2 anos mais obrigatórios, né, entre aspas, como Isso. você diz? Pois, então eu, durante esse período de estágio, já tinha identificado para onde é que eu gostaria de trabalhar, né? A Anglo American, como hoje, naquela época, tinha vários investimentos, né, na área de mineração, e foi para o setor de ouro que eu fui, né? E eu fui para uma cidade cerca de 300 quilômetros de Pretória, né, uma cidade mineira, na realidade, não é Minas Gerais, mas é uma cidade mineira, e particularmente, né, focada no âmbito de ouro. E fui trabalhar numa grande mina profunda, subterrânea,
E eu era o geólogo responsável pelaquela mina. Portanto, o meu trabalho era realmente acompanhar, né, o desenvolvimento da mina, sempre, né, assim, garantindo que a mineração fosse feita no minério. O trabalho de geólogo é exatamente manter toda a turma da produção, engenheiros de minas, etc., minerando no minério e não, né, assim, se você pega uma falha e o minério vai de uma altitude para outra de 10 metros, eles não continuarem a minar, né, onde não tem, né, o minério, porque isso aí é só uma diluição de valor. Portanto, essa era o grande desafio, né, que eu tinha como geólogo, era ajudar na mineração, simplesmente a fazer o trabalho em cima, né, do corpo mineral. E como é que é essa relação entre Difícil. geólogos e engenheiros? Difícil, porque na realidade a remuneração dessa turma era mais por metro quadrado quebrado. Portanto, para eles não fazia qualquer diferença se fosse no minério ou não, entendeu? Portanto, essa dinâmica foi muito interessante. E assim, geólogo jovem, né, inexperiente na realidade, tratando do outro lado essa turma da mineração mais experiente, pessoas que estavam 20, 30 anos fazendo essa atividade. Essa dinâmica foi um desafio grande, mas uma coisa que a gente vai conquistando ao longo do tempo, as pessoas começam, né, nos respeitando e a gente se integrar e fazer parte da equipe, eles sentirem que não eram geólogos contra o pessoal de produção, não, que a gente era da mesma equipe, os objetivos eram exatamente os mesmos. Aprendi demais naquela época, realmente. Para além dos desafios físicos, sabe? Porque, não sei se você já teve alguma experiência dessas, mas o desafio de trabalhar a 3, 4 quilómetros de profundidade numa mina subterrânea como essas, onde as temperaturas são elevadíssimas e tem que haver um trabalho de refrigeração para o ambiente ficar de uma maneira que você possa entrar e trabalhar, assim, um desafio físico também muito grande. Claro que eu era jovem e nada disso foi assim grande problema, mas ao mesmo tempo foi um desafio profissional e físico ao mesmo tempo. E como é que foi evoluindo a sua carreira? Então, dessa primeira mina de ouro, o que mais que você foi trabalhar? Como é que você foi se desenvolvendo na carreira? Eu trabalhei quatro anos nessa mina e aí surgiu, de uma certa forma, assim, a minha grande oportunidade, sabe? E foi, como eu te falei, foi esse cara que me incentivou demais. Na realidade, no escritório corporativo da Anglo American, haviam 2 geólogos que eram os geólogos mais séniores da organização, entendeu? E havia já um sistema que eles tinham assistentes técnicos, tinham 2 assistentes técnicos a toda hora, que realmente esse trabalho era 2 em 2 anos mudavam essas pessoas, entendeu? E foi quando me foi, né, oferecido essa oportunidade de sair da mina, né, do ambiente de mina, onde eu trabalhava todos os dias no subsolo. Pela primeira vez eu fui transferido para o escritório corporativo e fui um dos 2 assistentes técnicos desses grandes diretores de geologia. E foi um aprendizado e uma exposição para mim, assim, profissional, absolutamente fantástica, sabe? E foi nessa época, na realidade, através de vários trabalhos que eu fiz e várias apresentações que eu fiz para a alta gestão da Anglo American, que eu consegui ingressar num programa, assim, bem, naquela época, bem elitista, de uma certa forma, onde eram só 10 pessoas por ano, que eram de todo o grupo da Anglo American, que eram escolhidos para participar num programa de 2 anos de desenvolvimento gerencial. E foi nessa época que eu, na realidade, acabei escolhendo uma carreira mais de gestão do que técnica. E foi o fim, assim, da minha atividade como geólogo, entendeu? Porque, na realidade, esse treinamento que a Anglo American dava para essas pessoas era exatamente para depois a gente, né, desenvolver a nossa carreira, mas muito mais no âmbito de gestão e acabando sendo um executivo no futuro, entendeu? E logo depois dessa época foi quando eu, pela primeira vez, fui representar a Anglo American noutro país. Foi quando eu voltei para Moçambique, país da minha origem. Porque Moçambique estava acabando de uma guerra civil, em 95, teve 20 anos de guerra civil, entre 75 e 95, e o âmbito de negócio estava
obviamente propício para as empresas avaliarem oportunidades, e obviamente a Anglo American, né, no país vizinho, e que, aliás, antes da independência de Moçambique, a Anglo American sempre teve uma participação, né, de negócios em Moçambique, em vários setores. Eu fui representar a Anglo American como country manager, né, o diretor do país, entre 96 e 2000, né, que foi assim uma época fantástica da minha carreira, porque Moçambique estava começando a abrir, né? Eu era um jovem de 30 anos, as oportunidades estavam surgindo, várias empresas do grupo estavam querendo, né, investir e avaliar oportunidades em Moçambique, e eu fui a pessoa que ajudava essas empresas a fazer exatamente isso, entendeu? Foi fabuloso, foi uma exposição para mim, não só a nível de Moçambique, com governadores de vários estados, com ministros, com o próprio presidente Chissano, que eu estive com ele várias vezes, mas uma exposição também dentro do grupo muito, muito grande, porque várias empresas do grupo estavam querendo investir e precisavam de um apoio local para eles entenderem, né, o âmbito de negócios que estava sendo apresentado por Moçambique. Como é que foi para você esse convite, né? E depois de 20 anos voltar lá, né, como responsável e de fato ver o país voltando a se organizar ou saindo de uma guerra civil de 20 anos, né, duradoura? Foi muito legal. Claro que, de uma certa forma, triste, né? Porque, assim, os 20 anos arrasaram o país. E, particularmente, o grande desafio foi que, naquela época, não sei qual é o termo exatamente, mas várias minas, né, como é que eu vou te explicar isso? Para matarem pessoas, né? Aquelas minas, como é que chama? Que explodem, né? Você entende o que eu estou falando? Não, né? Aquelas que eles põem na terra? É isso. Diz, assim? Isso. Mina terrestre, sei lá. Isso. Quer dizer, isso foi em todo o território moçambicano, isso aconteceu durante essa guerra civil. Portanto, assim, isso foi um desafio muito grande para a gente poder até avaliar oportunidades no país, entendeu? Sempre essa preocupação de que se a gente estava indo para um lugar que estava cheio de minas que a gente não estava... Portanto, tinha que ser feito um trabalho, né, para né, liberar certas áreas para a gente poder fazer várias pesquisas de geologia, mas não só, né? A gente estava trabalhando com a empresa... Naquela época, a Anglo American não era uma empresa de mineração, era uma empresa industrializada, tinha investimentos no setor de açúcar, de madeira, de castanha de caju, era uma multinacional, entendeu? E essas oportunidades que a gente estava tentando desenvolver, havia sempre essas restrições e também de infraestrutura, né, 20 anos de destruição, né, que estava impedindo o desenvolvimento de Moçambique naquela época, mas a contribuição que a gente estava fazendo, trazendo um grupo dessa expressão para Moçambique, me dava uma satisfação enorme, né, pessoal. E quais as empresas do grupo que se interessavam por lá, né? Quem que se manifestou? Quais foram os programas que foram implementados? Empresas de logística, empresas de madeira, polpa de papel, empresas açucareiras, obviamente na mineração, Moçambique sempre teve, né, recursos também minerais, tipo carvão. Portanto, todas essas empresas do grupo, granito, todas essas empresas do grupo estavam com um foco muito grande em termos de desenvolver oportunidades de Moçambique naquela época que eu ajudava, que era desenvolvimento de negócios na realidade, né? Ajudava essas empresas a se estabelecerem. E eu queria até aproveitar para voltar um pouquinho, no seu período de formação e primeiras atividades profissionais na África do Sul, teve um momento de grande mudança, né, no país e o fim do apartheid, né? Como é que foi acompanhar esse desenvolvimento histórico, né, da África do Sul e, de fato, essa mudança cultural, né? Como é que foi isso? Foi tenso, sabe? Porque, primeiro, assim, nós portugueses que já tínhamos passado por uma transição não tão positiva em Moçambique, a expectativa de como é que essa transição seria foi um momento preocupante. Não só para nós, para todo o país, mas nós que já tínhamos passado, né, por uma experiência negativa, assim, muitos portugueses, e não só portugueses, mas muitos portugueses
não conseguiram conviver com a ansiedade de não saber como é que isso seria conduzido, essa transição, entendeu? Nós, graças a Deus, acreditamos numa transição relativamente tranquila, que foi. Eu até não posso não falar de que eu tive uma experiência, não naquela época, mas em Moçambique, de ter a oportunidade de me sentar, como estou conversando com você, com Nelson Mandela, pós ele ter sido presidente. Na realidade, ele foi presidente entre 94 e 98, né? Isso foi em 2000, porque ele acabou casando com a Graça Machel. Não sei se você sabe um pouquinho da história, né? A Graça Machel é uma das poucas pessoas que eu saiba que teve casada com 2 presidentes. O primeiro presidente de Moçambique, o primeiro presidente de Moçambique independente, que foi o Samora Machel, que depois morreu. Depois ela acabou casando com Nelson Mandela, né? Depois de ele ter saído da prisão e ter se separado da Winnie Mandela, quem casou com ele foi a Graça. E numa época que o Nelson Mandela estava no Maputo, né, com a Graça Machel, ele convidou os representantes das 4 ou 5 maiores empresas sul-africanas para conversar com ele. E eu tive esse privilégio de estar com ele. Mas naquela época, quando ele saiu da prisão, depois com certeza ele foi a pessoa que o ANC, né, o partido que hoje ainda é o partido no poder na África do Sul que ele representava, foram momentos muito tensos. Obviamente o Nelson Mandela, né, é o cara que conseguiu, né, lidar e liderar um processo de uma transição tranquila. Claro que houve também, né, na minha opinião, pessoas muito importantes que estavam no governo da época que também enxergaram, né, que uma transição mais tranquila seria absolutamente, né, a coisa mais certa para o país, e que acabou sendo. Mas foram momentos muito tensos, sabe? A primeira eleição multirracial no país, que foi em 94. Ao ponto, só para você ter uma ideia, uma coisa que não sai da minha cabeça nunca, de que você ia para os supermercados naquela época e eles ficaram absolutamente vazios. As pessoas compraram tudo, não sabendo do dia de amanhã, entendeu? Portanto, comida, sei lá, tudo que você pode imaginar, todo mundo comprou em excesso, não sabendo como é que a coisa, essa transição seria. Mas, graças a Deus, pela liderança de pessoas como Mandela, essa transição foi boa. E hoje o país, né, tem a oportunidade de colher os frutos dessa transição. Claro que a África do Sul continua com grandes desafios ainda hoje, multirraciais, essa transição não é fácil, leva tempo, não acontece de um dia para o outro. É um país jovem em relação a isso, né? Mas com certeza está no caminho certo. E conta pra gente como é que foi esse encontro com ele, né? Nossa. De estar numa empresa sul-africana, desenvolvendo trabalhos fora e sentar com um líder, né? Conversar junto. É difícil cada vez que penso nisso, assim, eu me lembro tão bem que quando eu recebi o telefonema para ir conversar com o Mandela, eu achei que alguém estava brincando comigo, né? Falei, você está brincando, né? Mas eu, como eu sou, e já era naquela época, responsável, eu pensei, né, eu tenho que ir mesmo. Mesmo se é uma brincadeira, eu vou ter que ir, né? Mas foi realmente, a partir desse dia, mudou a minha vida completamente, sabe? Porque eu nunca vi uma pessoa tão humilde como Mandela. Nós sabemos que ele hoje, eu estou conversando com você, está numa situação crítica, né? Mas mudou com certeza a minha vida de uma maneira muito positiva. Ele estava muito interessado em que a Anglo American poderia fazer para Moçambique, me incentivando a incentivar, né, as lideranças da Anglo American para investir em Moçambique, de que era muito importante não ser só a África do Sul um país de sucesso na região, mas que era absolutamente fundamental que os países, né, da África Austral também tivessem sucesso e que a Anglo American poderia, né, ter um papel importantíssimo nesse desenvolvimento que tem tido até hoje. E até o interesse que ele teve, assim, por mim como pessoa, sabe, assim, querendo saber quem eu era, como é que eu cheguei naquela situação. Assim, uma pessoa absolutamente incrível. Não havia ninguém nessa reunião, era eu e ele.
Eu até fiquei assim, como é que eu vou falar com alguém que vai acreditar que eu estive com o Nelson Mandela, né? E me lembro muito bem que eu tinha o meu bloco para anotar algumas questões que pudessem surgir durante a reunião e tinha a logomarca da Anglo American, sabe? E no fim, quando, né, a gente estava já se despedindo, eu pedi para ele, né, Mr. Mandela, né, por favor, você precisa de escrever alguma coisa neste papel para eu poder chegar a casa e pelo menos mostrar à minha esposa que eu estive com você, porque senão ninguém vai acreditar. E claro que essa mensagem, uma pequena dedicatória que ele escreveu para mim, eu guardo isso, né, comigo, bem perto de mim, na minha casa, e é uma lembrança fabulosa desse momento. E conta então, depois dessa experiência de Maputo e de voltar lá, esses 5 anos de trabalho, quais foram os seus próximos passos, né? Como é que você foi crescendo? Eu cheguei a um ponto, né, que eu sentia que já tinha dado, né, a minha contribuição para essas empresas estabelecerem, etc. E estava procurando um novo desafio, uma nova oportunidade dentro do grupo, né? E aí voltei para a África do Sul e voltei até para uma empresa que era naquela época a maior empresa do grupo, a Anglo Gold, a Shanti, que é o nome dela hoje, né? Hoje a Anglo American já não tem qualquer participação nessa empresa, mas eu voltei e foi-me dada assim também uma oportunidade fabulosa, porque havia um líder que era o presidente global da Anglo Gold, que tinha uma visão assim um pouco diferente do convencional. Ele estava procurando uma pessoa para gerenciar a área de TI global, mas que não fosse uma pessoa de TI. Ele não queria que fosse uma pessoa de TI, um técnico de informática, entendeu? E porque eu pensava que, na realidade, a gente teria que trazer uma visão diferente para a área de TI, que fosse muito mais alinhado ao negócio, né? E eu até me lembro, conversando com ele, um cara fabuloso, Bobby Gottsel, assim, mas Bobby, eu não percebo nada de TI, né? Eu conversando e ele tentando me motivar, incentivar, que era isso que ele queria, e eu um pouco resistente, sabe? E que chegou ao ponto que ele falou assim para mim, bem, eu estou vendo que você não está querendo, né, considerar essa oportunidade, mas eu vou te garantir que eu vou colocar alguém liderando essa área de TI que não é uma pessoa de TI. E eu falei para ele, bem, se a sua expectativa é tão baixa, né, em relação a isso, então eu sou o cara, eu vou me dedicar. E foi assim um dos momentos mais, nossa, interessantes da minha carreira, sabe? Porque foi um ambiente que eu não conhecia absolutamente nada. E me dediquei 5 anos da minha vida, entre 2000 e 2005, nesse âmbito. A gente estava, naquele momento, a Anglo Gold, virando uma empresa assim, realmente global, com ativos na América do Norte, aqui no Brasil, claro, na Argentina, na Colômbia, na África toda, na Austrália, e liderar uma disciplina de TI para, vai lá, ter a oportunidade de conectar essa empresa de uma forma global, foi um desafio fabuloso, que eu tive pessoas assim, fantásticas trabalhando comigo, parcerias importantíssimas como com a Microsoft. Tive também uma oportunidade fabulosa de apresentar esse meu presidente global ao Bill Gates. Houve uma reunião entre eles, uma parceria muito interessante entre uma empresa de mineração e uma empresa da alta tecnologia, né? A gente usando várias ferramentas da Microsoft para nos ajudar a, né, criar realmente uma plataforma global de informática. Foi um período muito, muito bacana. E conta como é que foi ir descobrindo esse mundo das tecnologias no momento que, de fato, isso estava começando a ficar mais acessível, né? Começaram a existir mais os computadores individuais, menores, né? Como é que foi isso? E também implantar no cotidiano da empresa, né? Com cotidianos de pessoas que às vezes não estavam acostumadas com essa tecnologia, de mostrar a importância. Como é que foi esse grande desafio. E, na realidade, as mineradoras sempre foram bastante conservadoras em relação a isso. E haviam várias lideranças, não ele. O Bobby Gottsel, como CEO, foi assim, o meu maior parceiro e apoiador, porque ele tinha uma visão da importância da tecnologia. Eu me lembro, assim, ele até me falou uma vez, Pedro, eu tenho milhares de relacionamentos, milhares,
E a grande parte deles, a única forma que eu tenho de contar com essas pessoas é, por exemplo, através do e-mail. Estou falando nessa época, sabe? Em 2000. Já tinha um relacionamento com muitas pessoas que não era pessoal, mas era através da tecnologia, que para ele era absolutamente fundamental ter uma plataforma adequada de tecnologia. E foi um desafio muito grande, mas houve pessoas e grandes líderes da organização que eram bem resistentes a esse processo. Mas foi muito legal. A gente montou uma estratégia, eu apresentei a estratégia, pedi o financiamento que era necessário para entregar essa estratégia. Isso foi apoiado pelo Conselho de Administração da empresa. A gente se dedicou 3, 4 anos a colocar toda essa plataforma, né, no seu lugar. E quando esse ciclo acabou, foi quando eu de novo, né, quis procurar outro novo desafio. E na realidade foi quando veio a oportunidade para eu vir para o Brasil. E como é que você recebeu esse convite? O que te pareceu à primeira vista essa possibilidade de vir para cá, um outro país, né, outra cultura? Eu acho que não é. Você vai entender perfeitamente que assim o relacionamento entre a cultura portuguesa, Portugal e o Brasil sempre existiu, né? Portanto, já em Moçambique, quando eu era criança, o Brasil era o Brasil, né? O Pelé, a samba, a música brasileira, as novelas. Quer dizer, esse relacionamento nosso com o Brasil sempre foi bem estreito, né? Portanto, na realidade, eu sabendo que a Anglo American já era uma empresa, né, que olhava para o Brasil de uma forma, né, importante, eu sempre sonhei vir trabalhar no Brasil. Na realidade, até assim, 5 anos, não foi 5 dias nem 5 meses, não, mas 5 anos antes de vir para o Brasil, eu vim oferecido pelo CEO da época, o Tony Treya, fazer uma visita da avaliação se haviam algumas oportunidades para eu vir trabalhar no Brasil. Que na realidade, no ano 2000, isso não se concretizou. Só 5 anos depois é que acabou acontecendo. Mas isso sempre esteve no meu radar, sabe? Porque eu sempre achei que, eu conhecendo uma cultura anglo-saxónica como eu conheço e estava inserido dentro dela, ao mesmo tempo, né, conhecendo a cultura portuguesa, eu sempre achei que seria uma competitividade importante se eu trabalhasse num ambiente como o Brasil. Para mim era bem óbvio esse caminho. Era só o momento certo para que isso pudesse acontecer, entendeu? E quais foram suas primeiras impressões da sua chegada aqui? Para onde que você foi? Pois é, apesar eu já tinha uma exposição a essa unidade para onde eu vim trabalhar, no papel que eu ocupava como diretor de TI naquela época, como te expliquei, porque era uma responsabilidade global. E quando a gente montou essa plataforma de TI, o Brasil estava inserido dentro disso, portanto eu vinha cá apresentar esse projeto e convencer as pessoas que isso era a coisa certa para fazer. Portanto, já existia um relacionamento. E, na realidade, foi na época o presidente da AngloGold na América do Sul, o Roberto Carvalho, que me convidou para vir. Portanto, não foi assim uma coisa tão estranha, porque eu já visitava essa unidade de negócios na minha responsabilidade anterior, certo? Mas, claro que eu vim já assumindo outra responsabilidade. Enquanto eu era, né, diretor de TI, quando eu vim para o Brasil trabalhar como vice-presidente na AngloGold, eu já assumi uma responsabilidade mais ampla, que incluiu recursos humanos, área de comunicação, suprimentos, TI também, mas foi uma responsabilidade mais ampla e aí, claro, com vários desafios para eu conhecer, né, as políticas do país, as leis, como é que funcionava, foi um período muito, muito especial. E o que significou para você essa chegada aqui, nessa empresa que foi a semente da Anglo American no Brasil, né? Foi onde começou a Anglo American. Realmente é difícil até descrever, sabe? Porque a antiga Morro Velho, que hoje é a AngloGold Ashanti, uma empresa centenária, assim, não só em Minas Gerais, tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da mineração no Brasil. Tem um histórico fabuloso, várias minas que já foram exploradas aí no quadrilátero ferrífero de ouro. Foi para mim assim um enorme privilégio fazer parte dessa turma executiva durante 4 anos que eu trabalhei na AngloGold Ashanti, com uma cultura fabulosa. A contribuição desse negócio para o negócio global da AngloGold era importantíssimo, apesar da quantidade de onças de ouro não eram tão expressivas,
mas a contribuição financeira pelo baixo custo operacional desses empreendimentos foi fantástico. Na mina no estado de Goiânia, na Serra Grande, a gente tinha uma mina importantíssima no sul da Argentina, na Patagônia, Cerro Vanguardia, obviamente a mina Cuiabá aqui em Nova Lima. Eram ativos de alta qualidade e sempre contribuímos muito positivamente para os resultados financeiros da organização. E como é que era, foi voltar a trabalhar com o ouro, vendo também a prática, né? Conhecendo as minas, né? Aquela que foi a sua primeira experiência na Anglo-América, né? A grande diferença aqui do que eu estava habituado, particularmente na África do Sul, é que, em primeiro lugar, as minas aqui, particularmente em Cuiabá, apesar de serem subterrâneas, não são subterrâneas no nível de profundidade das minas sul-africanas. Uma mecanização completamente assim, avançada, enquanto os processos na África do Sul são mais manuais, portanto exigem mais mão de obra. Aqui era uma tecnologia muito mais avançada, com mecanização fazendo a grande parte do trabalho. Portanto, essa diferença foi muito importante. Para além disso, minas de céu aberto, né, que também, apesar de serem de ouro também, e de teor baixo, mas por serem, né, não profundas, por serem de céu aberto, vá lá, isso também, para mim, foi um desenvolvimento de conhecimento muito importante, apesar de ser ainda no setor de ouro. Claro que quando depois foi anunciado que a Anglo American ia vender a sua participação, né, nessa grande empresa de ouro, para mim foi um momento assim crucial da minha carreira, porque eu sempre me considerei uma pessoa da Anglo American, trabalhando com açúcar, ou granito, ou ouro, ou platina, ou seja o que for. Mas eu sempre me considerei um profissional da Anglo American, entendeu? E quando houve essa decisão estratégica para a Anglo American vender a sua participação na Anglo Gold, para mim eu tive que rever, né, a minha vida. E apesar de eu estava e tenho ainda relacionamentos fabulosos na Anglo Gold hoje, estava muito feliz na empresa. Para mim foi uma época que eu tive que decidir se eu ia continuar trabalhando numa empresa que não iria mais fazer parte do grupo da Anglo American, ou se eu gostaria de continuar no grupo. E coincidiu nesse momento, né, a grande aquisição desse projeto Minas Rio pela Anglo American. E para mim foi assim, óbvio, né? A Anglo American está montando um mega projeto, eu quero continuar na Anglo American, e obviamente foi só uma conversa bem rápida e bem simples com alguns executivos do grupo, e eu acabei saindo da Anglo American e entrando neste mega projeto que é o Minas Rio. E o que tinha fora a possibilidade de continuar na Anglo American, nesse mega projeto atrativos, né? Quais eram os atrativos desse mega projeto? Quais são esses desafios, né, para a implantação, para ele sair do papel? Na realidade, para mim, pessoalmente, a grande oportunidade era também trabalhar no setor do minério de ferro, né? Portanto, eu já tinha trabalhado, né, com diamantes, com platina, com ouro e com outras questões, como já te falei, seja de papel ou de açúcar ou granito, etc. Mas eu nunca tinha tido uma exposição a minério de ferro. E claro que há dois grandes países, eu falava até com o pessoal nessa época, dois grandes países de minério de ferro, é a Austrália e é o Brasil. Claro que também na África do Sul e outros países aí na África têm vários depósitos significativos, mas os dois grandes países de minério de ferro, o Brasil e a Austrália. Portanto, né, para eu fazer parte, né, de implantar esse mega projeto numa commodity, né, que é ferro, que eu nunca tinha trabalhado, para mim foi um atrativo importante. Para além da magnitude desse desafio, que me motivou demais para poder fazer parte dessa equipe aí, para fazer esse projeto acontecer. E conta quais são as suas atividades em relação a esse projeto, né? O que você faz, né? Como é que você faz a sua contribuição para que o projeto aconteça? Ok. Bem, primeiro eu sou, assim, hoje na equipe executiva, a única pessoa que está desde o início. Eu entrei nesse projeto em maio de 2008.
Estou no projeto há mais de 5 anos, portanto já vivenciei várias mudanças aí ao longo dessa trajetória. Quando eu comecei, a minha responsabilidade era especificamente na área de recursos humanos e assuntos corporativos, que incluía relações governamentais, a área social e a área de comunicação. Quando a gente fez uma reestruturação em 2009, para além dessas responsabilidades, eu assumi também a responsabilidade de segurança e desenvolvimento sustentável, que inclui também o âmbito de licenciamento, que para o projeto dessa magnitude que está sendo implementado é uma questão absolutamente crítica neste momento. Portanto, essas são as minhas responsabilidades neste negócio hoje. E quais são os desafios dessas relações, né? E de ir conseguindo cada uma das licenças e agora ele já está tomando um corpo, né? Já avançou. Como é que foi acompanhar esse processo? Na realidade, assim, vários assuntos estratégicos e críticos, de uma certa forma, foram subestimados. E, com certeza, a rapidez em a gente obter as licenças necessárias para o empreendimento foi uma coisa que tem sido um desafio significativo, né? Hoje em dia, a gente está com isso bem resolvido, temos todas as licenças que a gente precisa para implementar o projeto. Porque há várias fases de licenciamento no Brasil, né? E hoje o que a gente tem são licenças de implantação. Portanto, são licenças que nos permitem, né, construir, implementar o projeto. Agora, o grande desafio nesse âmbito que a gente vai ter nos próximos meses e com certeza até o primeiro semestre de 2014 é converter as licenças de instalação em licenças de operação, em LOs, que nos dá então, né, a permissão para a gente operar o empreendimento. Portanto, o grande foco nesse âmbito é exatamente cumprir com todas as condicionantes e programas que existem, né, linkadas a cada uma dessas licenças de instalação que a gente tem, que são 4, para a gente então, né, conseguir converter essas licenças em licenças operacionais. E quais são os desafios também da área de RH, né? E trabalhar em cidades pequenas, e ir estudando os impactos da onde vai ser construído, por onde o mineroduto vai passar, se isso tem alguma, sei lá, relação com a área, qual que é a importância do desenvolvimento local? Claro. Não, a área de recursos humanos que a gente tem é uma área bem estruturada e bem desenvolvida, temos uma equipe fabulosa trabalhando, temos vários desafios, sabe? Primeiro, é como a gente conseguir hoje num Brasil, onde a gente chama até em inglês, né, full employment, onde todo mundo, de uma certa forma, que quer trabalhar, está trabalhando. Assim, é um grande desafio em a gente atrair e reter os profissionais que a gente precisa. Depois existe uma dinâmica muito importante no momento de implantação, que é, a gente não somos assim um número tão expressivo ainda de profissionais da Anglo-American, apesar de já sermos 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas que trabalham para a Anglo-American só no projeto Minas Rio, mas a gente tem quase 15.000 contratados, né, nos ajudando a implementar o projeto. E várias dessas empresas também, obviamente, estão com um grande desafio de reter pessoal. Sabe, hoje em dia, esses profissionais saem de uma empresa para outra com uma facilidade enorme pelas oportunidades que existem no Brasil, particularmente para as contratadas. Portanto, isso é um desafio muito grande. Para além disso, a gente tem uma política, né, que a gente trabalha com as nossas contratadas em termos de um percentual, né, de 60% da mão de obra que eles têm para a execução dessas atividades da implantação do nosso projeto, sejam das comunidades locais, para, obviamente, né, a gente conseguir dar uma contribuição ainda maior nesses municípios, nessas comunidades onde a gente está implementando o projeto. Para além disso, a gente tem um grande desafio em montar a equipe que vai operar. Portanto, quando a gente construir, né, durante este ano e o início do próximo ano, esse grande empreendimento, a gente tem que ter uma equipe que vai operar esse empreendimento. Portanto, a gente está preparando essa equipe nesse momento, recrutando também das comunidades locais, desenvolvendo através de parcerias com a Senai a capacidade dessas pessoas para poderem ser os nossos operadores, poderem ser
o pessoal que vai fazer toda a manutenção, seja da planta, dos equipamentos, soldadores, mecânicos. Portanto, há um grande trabalho para preparar essa equipe operacional para operar o empreendimento a partir do ano que vem. E ainda junto às suas funções, todas as questões relacionadas à segurança, né? Sim. Por que isso é importante, né? Como orientar níveis diferentes, né, de funções para terem esse cuidado? Por que isso é importante num cotidiano de trabalho numa mina, num projeto, né, numa construção? Veja bem, assim, primeiro é a nossa visão e a nossa crença de que zero lesão é possível. E que particularmente, acho que todo mundo tem o direito, né, Fernanda, de ir trabalhar de manhã e voltar para casa no fim da jornada. Acho que é um direito básico, né, que acho que todos nós temos, né? Portanto, isso é o grande, assim, motivador e orientador de todos nós, né, na organização. E nós, particularmente, a alta liderança, e né, não estou falando só da ex-CEO global, a Cíntia, mas já antes dela, e com certeza agora o novo CEO está só reforçando essa questão de que realmente segurança não é só o nosso primeiro valor, é o nosso primeiro valor, mas nada, assim, não há nada que a gente possa conquistar de que se não é feito com segurança, toda essa conquista não tem valor absolutamente nenhum, entendeu? Seja produção, seja conseguirmos o cronograma dentro do prazo, ou fazermos as coisas dentro do orçamento. Mas se a gente tem, se machucamos alguém, se alguém perde a vida fazendo isso, sim, isso destrói todas as outras nossas conquistas que a gente possa alcançar, entendeu? E a gente vem de uma jornada, né, longa no projeto, trabalhando arduamente nesse assunto desde o início, há 5 anos. A maturidade do assunto vai, obviamente, aumentando. A gente tem um grande desafio pela magnitude e a extensão do projeto. Só para você ter uma ideia, nós hoje temos mais de 4.000 veículos leves trabalhando no projeto. Você conhece as estradas brasileiras? Nosso desafio de transporte é enorme. Portanto, né, assim, os resultados que a gente tem tido no âmbito de segurança têm sido fabulosos dentro do contexto onde a gente opera, entendeu? Mas é um esforço de cada dia. Segurança, infelizmente, quando você acha que você está, né, em cima e controlando o assunto, é quando você tem um problema. Portanto, mas eu para mim, sendo o diretor responsável por segurança, eu falo isso abertamente. Tenho colegas no comitê executivo, todos os gerentes gerais, gerentes absolutamente engajados em relação a esse tema. É uma das atividades, assim, mais fáceis que eu tenho para né, contribuir, porque temos toda a organização engajada em relação a esse tema, entendeu? Não é o diretor ou não é o gerente geral de segurança que é responsável pela segurança, é cada empregado pela sua própria segurança e a segurança do seu colega, entendeu? Portanto, é um foco muito grande nesse assunto. Tá, agora eu não sei nem se eu vou voltar um pouco para trás. A gente sabe que a aquisição desse mega projeto veio com o sistema Amapá, né? Queria saber qual que é a sua relação com ele, se teve alguma. Teve, sim, claro. O Amapá, logo quando foi adquirido, como você falou, fez parte, né, do nosso negócio, Minério de Ferro Brasil. Portanto, eu tive vários anos, né, com uma responsabilidade sobre esse ativo também, uma interação com toda essa equipe lá no Amapá, liderada pelo diretor José Luís Martins. O que aconteceu, né, há uns 18 meses atrás foi uma decisão que era absolutamente crítico, os altos executivos do projeto Minas Rio estarem focados neste assunto pela magnitude, importância para o grupo de uma forma geral. E que se achava que era importante a gente não se preocupar tanto com o Amapá e passamos essa responsabilidade para outros colegas fazerem essa gestão. Na realidade, essa gestão é feita particularmente por uma equipe que está em Londres, mas o nosso relacionamento pessoal que foi estabelecido em vários processos, negociações coletivas, etc., a gente continua apoiando essa equipe, a gente tem um carinho muito grande pelo pessoal que está lá no Amapá, e continuamos com uma interação
bem próxima. E como é que foi conhecer esse outro lado, né? Um projeto bem diferente do que está sendo implantado aqui, né? Mas também com minério de ferro, começar a ver ele funcionando. É uma magnitude absolutamente diferente, né? O projeto Amapá e o projeto Minas Rio. Mas claro que a minério de ferro tem um desafio de logística, que vários aprendizados lá a gente tem trazido para o Minas Rio. Claro, apesar de ser uma linha férrea, né? Enquanto a gente tem um mineroduto, mas também tem um porto, com grandes desafios no porto, por ser, né, no rio Amazônia, não é no alto mar, portanto há uma limitação do tamanho né, das embarcações que podem ser feitas a partir do Porto de Santana. Portanto, tudo isso nos dá assim, várias lições, né, para a gente fazer o projeto Minas Rio de uma forma bem diferente e muito mais efetiva. E, para além disso, tem o recurso mineral, né, do nosso projeto Minas Rio não tem nada a ver com o recurso mineral no Amapá. É muito mais robusto, uma qualidade muito superior e o tamanho do depósito é de uma grandeza significativa. E como é que foi acompanhar essas últimas notícias, né, do Amapá, de ficar sabendo do acidente, né? O que isso reverberou para o projeto ou para as ações? Olha, na realidade, até compartilhando uma coisa bem pessoal, o José Luiz Martins era 1h da manhã, no dia que isso aconteceu. O que eu entendi dele, a primeira pessoa para quem ele ligou foi para mim. Ele estava realmente apavorado e eu fiquei também pelas incertezas do que estava acontecendo naquele momento. Ele estava na mina, a cerca de 250 quilómetros do porto. Portanto, esse acidente obviamente aconteceu no Porto de Santana. Portanto, foi realmente dias muito complicados para todos nós. E nós aqui demos todo o apoio possível e necessário naquela época. Fizemos parte da equipe de crise que foi montada para atacar esse assunto. Assim, acidente eu não me lembro da última vez disso ter acontecido dessa forma. 6 pessoas terem desaparecido assim de um minuto para o outro. Foi realmente muito, muito complicado. Mas a gente tem, né, se guiado nos nossos valores, tem feito sempre tudo, né, tudo que a gente pode fazer em relação às famílias, em relação a comunicar às pessoas impactadas, ao próprio governo, de uma forma transparente. E estamos todos trabalhando aí para tentar, né, no menos tempo possível, voltar esse empreendimento ao nível em que estava. Aproveitando o gancho, então eu queria que você comentasse para a gente qual que é a importância, o que precisa fazer para se conseguir um desenvolvimento sustentável, né, para conseguir mitigar impactos ou trazer esforços positivos. Claro. No Minas Rio especificamente, né? Claro que o Minas Rio é um projeto pela magnitude, impacta 32 municípios, né? Claro, com uns mais do que outros, né? Onde o mineroduto passa, o impacto não é assim tão grande, mas com certeza nos 4 municípios ali no arredor da mina, em Conceição do Mato Dentro, na região, o impacto durante, né, uma implementação de um projeto desta natureza, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 5.000 contratados na região de Conceição do Mato Dentro, uma região que não estava, de uma certa forma, preparada para receber um empreendimento dessa envergadura. Nós reconhecemos que o nosso impacto é significativo. Nós temos várias ferramentas que são bem reconhecidas mundialmente para nos ajudar a guiar em termos de minimizar esses impactos e estabelecer, né, relacionamentos duradouros, investimentos de longo prazo. A nossa visão não é de curto prazo, seja com relacionamentos com comunidades, seja desenvolvimento de fornecedores, seja as questões do meio ambiente, os impactos ambientais. Portanto, a gente tem sempre uma visão médio e longo prazo. A gente já começa, por exemplo, a pensar num programa de fechamento da mina, quando a gente ainda nem abriu a mina, entendeu? Mas já temos essa visão do que é que a gente vai ter que fazer,
estudos já são feitos em relação a esse assunto. Portanto, uma das grandes assim, questões e fundamentais do DNA da Anglo American é exatamente o tema sustentabilidade, porque, né, os depósitos são de longo prazo, entendeu? O Minas Rio, por exemplo, e só estou falando, não estou falando na primeira fase, que a gente está falando em 29 milhões de toneladas por ano, tem a possibilidade de expandirmos isso 2 ou 3 vezes, mas mesmo com a capacidade, sei lá, instalada de 90 milhões de toneladas, nós temos um depósito para os próximos 50, 60 anos. Portanto, é realmente, né, um investimento de longo prazo. Portanto, sustentabilidade é o DNA da organização e nós temos vários programas nesse âmbito para nos ajudar a implementar o empreendimento dessa forma. E como é que foi acompanhar as mudanças na cidade, né, e no próprio projeto? Então, Conceição do Mato Dentro, como é que estava quando você chegou, né, em 2008? Como é que ela está hoje? Como é que está o desenvolvimento do projeto hoje? Em Conceição do Mato Dentro, especificamente, o impacto tem sido grande, né, porque assim, era uma cidade bem assim, agrícola, também tinha alguns empreendimentos de turismo, mas realmente não estava minimamente preparada para receber, né, um empreendimento dessa natureza. Portanto, a gente tem trabalhado demais, também tem havido vários desafios em Conceição do Mato Dentro em termos da continuidade do ambiente político municipal. Tem havido várias mudanças no nível da prefeitura que nem sempre nos têm facilitado a continuidade de várias conversas, de estabelecer, né, projetos de médio a longo prazo. Né? Essas mudanças políticas têm impactado. E a gente tem feito, né, vários investimentos, várias parcerias, vários convênios para podermos minimizar esses impactos. Claro que também está ao outro lado da questão que nem sempre é positivo. Por exemplo, hoje em dia há várias questões que são mais caras, né, na região. É difícil a gente conseguir muita gente conseguir um lugar para ficar, alugar. Os preços têm aumentado bastante, mas ao mesmo tempo, né, vários investimentos em restaurantes, em lanchonetes, em serviços têm, né, crescido de uma forma bem significativa. Né? Vários empreendedores têm conseguido, né, extrair essas oportunidades da chegada de um grande empreendimento. Portanto, a gente trabalha muito com a associação comercial, com todas as secretarias dos vários prefeitos, para tentar, né, em parceria, minimizar esses impactos. Obviamente também com as contratadas. A gente tem vários programas aí com as contratadas, tentando, né, que eles se coloquem fora da cidade, dentro dos alojamentos de cada empresa, para minimizar, né, o impacto nas cidades. E para você, qual que é a importância, né, sua de acompanhar esse projeto, né, que de repente vai virar, de repente não, mas depois de todo um trabalho, né, que vai virar o maior mineroduto do mundo, um projeto superlativo, né? Qual que é a importância para você de participar desse empreendimento, né, da implantação desse empreendimento? Para mim é absolutamente crítico, não é? Infelizmente a gente veio atrasando o cronograma desse projeto já mais que uma vez, pela complexidade de instalar esse programa. O capital também tem aumentado, mas, assim, para mim, eu estou absolutamente engajado. É um grande desafio a gente conseguir, né, completar e fazer o nosso primeiro embarque do primeiro minério de ferro, né, no fim do ano que vem. É absolutamente crítico porque a gente sabe a contribuição que a gente vai dar, primeiro, para a Anglo American e os seus acionistas, né? E depois, da forma em que a Anglo American vai operar este projeto, é de uma forma que eu acho que vai contribuir para todas as comunidades, para o Estado, para o Brasil de uma forma geral. E eu quero fazer parte da entrega desse projeto, que eu já estou trabalhando nele há mais de 5 anos, entendeu? E a gente vai dar uma enorme contribuição financeira para o grupo, porque a gente tem um mineroduto que nos dá uma grande competitividade em termos de logística, né, do custo de logística. E não é só o custo de logística. O mineroduto é, de longe,
né, a forma mais segura, primeiro, e a forma mais adequada em termos de impacto na comunidade e meio ambiente que existe para transportar um minério. Não dá para comparar com uma linha férrea, não dá para comparar com caminhão. Portanto, é uma forma de logística bastante efetiva em todos os aspectos, entendeu? E isso traz para o projeto uma competitividade de preço, de uma margem que a gente estima, né, significativa, que a gente possa então, né, dar de volta aos acionistas, né, o retorno que eles merecem pelo investimento que já fizeram no projeto ao longo dos anos. Tá certo. Agora eu queria voltar para as suas questões pessoais, né? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas, quando sobra um tempo? Quando sobra um tempo, né? Que é pouco, né? Na realidade, o que eu gosto mais é de fazer, e ultimamente não tem sido assim muito possível fazer muito disso, é passar tempo com a minha família, sabe? Eu tenho 2 filhos, um sul-africano que já veio com a gente para o Brasil, e tenho uma mineira, uma brasileira que já nasceu aqui em Belo Horizonte. E tenho uma parceira muito especial que está comigo há mais de 20 anos, e gosto de estar com eles, sabe? Compartilhar o crescimento dos meus filhos, o desenvolvimento deles. É fabuloso ver como, né, eles já dominam os 2 idiomas perfeitamente, os 2 adoram fazer esporte. Todo o tempo que eu tenho livre, que posso, eu me dedico a acompanhar, né, o desenvolvimento deles e estar perto, né, da minha esposa e dos meus filhos. Então fala pra gente um pouquinho deles, né? O nome, o que eles fazem, né? Sua companheira. Ok. Então, vou começar pelos filhos, então, pela mais pequena, né? Uhum. Pela Mariana, pela brasileira. Ela tem 5 anos de idade, nasceu aqui em Belo Horizonte, em Nova Lima, na realidade. É bem brasileira mesmo. Tem uma, assim, ela não é fácil, ela tem um caráter bem difícil. Ela sabe o que ela quer com 5 anos de idade, mas, assim, muito bom, sabe, acompanhar o desenvolvimento de uma criança dessa idade. Graças a Deus já teve uma oportunidade de viajar, né, por vários países, conhecer várias culturas, e muito interessante acompanhar ela assim no desenvolvimento dela, particularmente físico. Ela adora natação, correr, gosta de jogar futebol, né? Uma menina jogando futebol é muito engraçado, né? Mas muito legal acompanhar. Meu Gabriel tem 10 anos. Ele é muito menos complicado do que ela. Ele é o anjo Gabriel mesmo, um cara muito tranquilo, muito focado, muito responsável, estudando muito bem na escola, em todos os aspectos também, esporte, toca instrumentos musicais, assim, muito, muito legal. Mas particularmente, assim, é um fofo, sabe, muito, muito carinhoso, sempre preocupado com todo mundo. E a minha esposa é uma sul-africana portuguesa, portanto, nasceu na África do Sul, mas de parentes portugueses, né? Eu conheci nessa época que eu trabalhei nesse setor de mineração numa cidade do interior da África do Sul, e que chegou ao Brasil, como eu, né? Nos apaixonamos pelo Brasil, adoramos estar no Brasil, e ela é o pilar, né, da nossa casa. Ela que cuida de tudo. Enquanto eu trabalho, ela resolve todos os outros problemas. Tá certo. E para a gente ir para uma parte final de avaliação, né, de encerramento, eu queria que você falasse para a gente, ou comentasse um pouquinho sobre a marca da Anglo American, né, o que ela significa, né, e significou durante todos esses anos, um pouco do que fez você optar por continuar nessa empresa, com outros desafios, né, o que tem nessa marca, nesse símbolo que te fez ficar, ou que te fez permanecer durante todos esses anos? Não é tanto a marca em si, sabe? O que eu sempre gostei muito da Anglo American e foram sempre os seus valores. E na realidade, foi só na época da Cíntia é que a gente formalizou o que é que isso quer dizer, entendeu?
onde apareceram os valores de segurança, de integridade, de colaboração, de respeito, a gente conseguiu, né, assim, colocar isso de uma forma mais estruturada. Mas eu sempre vivenciei esses valores sem eles estarem tão estruturados, entendeu? Dentro da Anglo American. E particularmente os fundadores, né, da Anglo American, a família Oppenheimer, que hoje, coincidentemente, já não tem participação do grupo, né? Recentemente venderam a sua participação na grande empresa de diamantes, da De Beers, onde ainda tinha uma grande participação. A Anglo American comprou essa participação da família Oppenheimer, né? Uma família que eu até já conheci vários membros da família, certo? Pessoalmente, mas sempre tiveram uma visão de sustentabilidade, entendeu? Na época, onde também esse termo nem era reconhecido, entendeu? Não havia esse branding de sustentabilidade, mas sempre houve uma visão nessa família de que a Anglo American queria e sempre quis contribuir positivamente em todas as comunidades onde ela atuava, entendeu? De uma maneira positiva. Portanto, isso, os valores de respeito, os valores de segurança, essas questões, eu sempre me senti que os meus valores pessoais estavam bem alinhados aos valores da organização, primeiro. Segundo, eu pessoalmente sempre tive, dentro da mesma organização, várias oportunidades de grandes desafios completamente diferentes da minha carreira, entendeu? Portanto, eu nunca senti a necessidade de sair do grupo para ser desafiado em termos de vários, né, negócios, várias funções, várias culturas, várias geografias. Eu sempre consegui, né, ter esses desafios pessoais e profissionais dentro da mesma organização. Portanto, nunca senti a necessidade, entendeu, de procurar, né, esse tipo de desafio noutra empresa. Sempre consegui que a Anglo American me desse essas oportunidades. Obviamente, eu sempre corri atrás também, né, de buscar esse tipo de coisa, né, que eu falo para muita gente que a grande responsabilidade está em cada um de nós. Obviamente, a empresa cria um ambiente que a gente possa concretizar esses nossos sonhos e desafios, mas nós é que temos que correr atrás. Eu tenho feito isso sempre ao longo da minha carreira. E fala pra gente quais são os seus maiores aprendizados nessa sua carreira de Anglo American. O meu maior aprendizado tem sido, assim, ter a autoconfiança de atacar questões que nem sempre eu conheço. Entendeu? E acreditar que, né, não só em mim próprio, mas que o ambiente, né, dentro da organização nos dá as condições de pegarmos ferramentas e conhecimento para podermos dar, né, uma contribuição positiva em áreas de que nós não precisamos de ser absolutamente especialistas e técnicos dentro dela. Esse tem sido o maior aprendizado para mim, dentro do grupo. Eu saí, como te falei, desse âmbito mais técnico e da minha formação bem cedo e tenho encarado muitos desafios completamente assim, fora do meu, né, do meu desenvolvimento técnico e profissional, mas que eu tenho conseguido, né, lidar com eles com uma certa tranquilidade, baseado aí em sistemas, em processos, em ferramentas que a gente vai adquirindo ao longo da experiência da nossa vida profissional. E qual que é o significado para você da comemoração desses 40 anos de Brasil, né? De essa empresa internacional estar aqui esses 40 anos e se mostrar mais e se fazer mais presente aqui no cotidiano brasileiro? Eu acho assim, fundamental. O Brasil hoje é o país fora da África do Sul onde a Anglo American já atua há mais tempo. É o segundo país depois da África do Sul, é o Brasil. Não estou falando só no passado, mas quando a gente olha para frente, assim, a contribuição e a importância do Brasil dentro do planejamento estratégico da Anglo American é fundamental. O crescimento dos negócios aqui no Brasil vão crescer. Eu acho que existe, né, um DNA muito importante em relação ao Brasil e à Anglo American. E eu acho que os 40 anos, né, é um momento que a gente tem que celebrar. Eu acho que a contribuição de várias pessoas no passado
e particularmente para mim que sou português, né, de origem, a contribuição do Mário Ferreira, que foi a pessoa que era o responsável pela Anglo-América no escritório em Lisboa. Foi a ele que foi assim incumbida a responsabilidade de vir para o Brasil e desenvolver as oportunidades do grupo no Brasil. Foi ele que iniciou essa jornada. Eu, infelizmente, nunca tive o privilégio de conhecer o Mário pessoalmente, mas já falei com várias pessoas, né, sobre a contribuição que ele deu para o desenvolvimento da Anglo-América no país. Eu acho que ele e outros grandes profissionais, a todos os níveis da organização, não são só os executivos, têm construído essa história. Eu acho que é uma história bonita, é uma história que sempre contribuiu positivamente para os resultados do grupo e para os acionistas da Anglo-American. Portanto, eu acho que é um momento muito especial da gente parar, né, refletir e continuar, né, construindo, né, os próximos 40 anos da Anglo-American no Brasil. E para mim é um privilégio fazer parte dessa equipe aí que está hoje, né, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e da Anglo-América no país. E como você vê a empresa num futuro próximo, né? Nesse primeiro embarque, né? Como que você imagina seu papel também? Como é que você quer estar em relação à empresa daqui a uns 5 anos, não sei? Primeiro é o grande desafio dessa transição, né? Da gente concluir a construção do empreendimento e transferir, né, a construção para a operação. Portanto, vai ser um momento transitório absolutamente crítico, né, e a gente está se preparando e trabalhando para que essa transição seja, né, a mais fácil possível, com os menos impactos possíveis, para a gente poder, né, já sair, né, dando uma contribuição e estabelecendo as metas de produção que a gente já colocou. Portanto, nosso foco é muito nisso. Em relação ao médio e longo prazo, para mim, eu tenho a certeza absoluta que no futuro, né, quando este empreendimento estiver contribuindo, como a gente sabe que vai contribuir, eu poder falar, se eu estiver participando ou não diretamente no processo nessa época, de eu poder falar e refletir que eu, né, pessoalmente, participei e contribuí de alguma forma, pouca que seja, para estabelecer este grande negócio no Brasil. E você pretende voltar para a África ou sair do Brasil, né? Tem algum plano assim em mente, mais para frente, no futuro? Não, neste momento não. Assim, o nosso foco é tão grande, né, na entrega desse projeto que, assim, a gente nem se dá ao luxo de pensar na próxima etapa. Mas com certeza eu sou uma pessoa global, né? A Anglo-American precisando de mim em outro lugar e que isso faça sentido para mim, com certeza eu irei. Mas ao mesmo tempo, assim, eu nunca me senti tão em casa como eu me sinto no Brasil, sabe? Apesar de não ser brasileiro. Tenho um carinho muito grande pelas pessoas, gosto de trabalhar com os brasileiros, os desafios são grandes, mas com certeza eu obviamente falo muito bem o inglês, sabe? Portanto, essa questão de eu poder voltar para a África do Sul, que eu conheço muito bem, ou participar em alguma oportunidade no escritório corporativo de Londres, essas opções sempre existem. Mas realmente, hoje, o que me motiva é estar no Brasil e estar participando na entrega do Minas Rio. Tá certo. E para a gente encerrar, só mais 2 perguntinhas, eu queria que você contasse para a gente, né, como você avalia esse projeto da Anglo de comemorar seus 40 anos através da trajetória de pessoas que estão diretamente ligadas ao cotidiano da empresa, que colaboram cotidianamente na empresa. Acho que é a única forma, né? Sinceramente, assim, essas pessoas que eu espero que a gente tenha identificado, né, essas pessoas certas, são as pessoas que estão contribuindo, que já contribuíram, que fazem parte dessa história. E essas histórias, eu espero que possa sensibilizar várias pessoas que não participaram nesse passado, mas que hoje possam estar na organização, ou pessoas que estão olhando de fora para a organização, enxergando que esse DNA da Anglo-American é especial e que a gente tem uma plataforma bem forte para dar continuidade aí
nas próximas décadas da Anglo-América no Brasil. Tá certo. E por último, eu queria aqui perguntar o que você sentiu de estar aí desse lado e compartilhando um pouco da sua trajetória com a gente hoje de manhã, nessa manhã. Eu adorei a oportunidade de estar participando. Eu sempre, sim, eu tenho uma trajetória longa dentro da Anglo-American, 8 anos no Brasil, portanto longe dos 40, né? Portanto, com certeza muitas pessoas contribuíram muito mais do que eu durante essa trajetória toda da Anglo-American no Brasil. Mas para mim foi muito legal conversar com você e falar um pouco do meu passado, não só pessoal, mas profissional. E eu espero que em algum momento isso possa contribuir positivamente para como pessoas dentro e fora da organização enxerguem quem a Anglo-American é. Que eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar na empresa, sempre gostei e estou comprometido, né, para o futuro também da organização, seja aqui ou em outro lugar qualquer. Tá certo. Então, com isso a gente encerra e eu queria aproveitar para agradecer a sua entrevista em nome do Museu da Pessoa e também da própria Anglo. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda.